Galera, o Boruto ficou cego mesmo. Até então a gente estava esperando o próximo capítulo do mangá para ver o que mais iria acontecer. E como vimos, ele não só ganhou a cicatriz, mas também perdeu seu olho. E cara, isso prova uma coisa pra gente. E melhor do que ninguém, o Momoshiki é seu exemplo, porque vocês vão entender tudo. Por isso, bora pro vídeo que tá insano mesmo. Mano, esse mangá foi o melhor, porque a gente tava nem esperando e quando viu, o Boruto se tornou renegado. Coisa que alguns discordaram disso, porque só essa ideia do próprio protagonista se tornar mal visto por Konoha parecia meio doida. Mas como estamos vendo, o Uzumaki não só saiu da vila, mas como a sua vida em si foi pra estaca zero, tendo que achar um jeito de fazer todos relembrarem quem ele é. Porque com o poder da onipotência, a Ida reescreveu a mentalidade das pessoas, fazendo com que o Kawaki seja visto como filho do Hokage e o Boruto o moleque que veio da organização, cara, que foi vendido pelo seu pai para o Jigen. Por isso, todos agora têm essa visão sobre o Uzumaki, que ele é um mal agradecido, fora que acham que ele matou o Naruto. Bom, apesar de tudo isso, o Sasuke está do lado dele, o que isso é uma coisa boa. Aliás, muito boa, porque ele mesmo perdendo tudo, o garoto tem pelo menos o Sasuke ali, que ele sabe quem é e que admira ainda. Mesmo o próprio Uchiha tendo um turbilhão de coisas para pensar em relação às suas memórias. Mesmo assim, já é uma coisa a favor do Boruto. Mas olhem só, um dos pontos aqui é o Momoshiki, que vinha avisando o Uzumaki que chegaria esse dia, que ele iria perder tudo. No entanto, seus olhos, a sua visão sobre o futuro não alcançou a parte que o Sasuke iria ajudar o Boruto. Tanto que nessa hora no mangá, o Momoshiki fica pé da vida com o Uchiha, porque ele grita dizendo pro Boruto que está tentando ajudar ele porque ninguém ali é amigo dele, e que esse era o momento do Boruto ceder o seu corpo pra ele. Bom, deu pra ver, né, cara, que o Momoshiki tava querendo mesmo aprisionar o Boruto, e fazer ele ficar lá no fundo da mente dele. Mas pela infelicidade do Otsutsuki, não foi só isso que aconteceu, pois houve interrupções, como o próprio Boruto sendo essa interrupção, já que se mostrou no controle. E agora ele segue com o Uzumaki mais uma vez, sem conseguir essa de finalizar seu plano. Mais uma vez, porque a primeira vez é que o Boruto morreu. E cara, ele teve que dar seus próprios dados pro moleque não morrer, senão ele iria de arrasta pra cima também. Galera, o Momoshiki até agora só se deu mal. Mas aqui a gente percebe uma coisa na parte do início de tudo, ou seja, antes da Ida usar o poder apelão do Shibai para reverter a história, nós temos aquelas falas do Otsutsuki, que ele estava dizendo muito sobre o começo e que logo se iniciaria, e que estava muito próximo, e toda aquela falácia, tanto que o Momoshiki deu de aparecer muito no mangá, um pouco antes da profecia, que deu pra gente perceber que algo não estava indo pro caminho certo não. Mas sim para a cicatriz, onde tudo começou, onde o Boruto teve o início do pior dia da vida dele, com o surgimento do seu novo eu na história do mundo ninja, aquele que matou o Hokage, que foi o maior shinobi da história. Isso é o que a galera pensa, que o Boruto deu um fim no Hokage. E por mais que tudo volte ao normal, o Boruto vai estar marcado para sempre pela cicatriz da reviravolta da história. Mas olhem só, essa marca era para ser uma cicatriz e não um furo no olho, ou o que aparentava, mas é exatamente aquela teoria que eu falei para vocês há bastante tempos atrás, que o Boruto poderia ficar cego, mas tinha uma interrupção nessa ideia, porque ele ficar cego, como ele estava conjugando essa cena aqui? Aquela vez essa era a pergunta, que alguns disseram que não, isso não iria acontecer, porque o Uzumaki tem o Jogan, que é um olho no caso. Mas aconteceu, tanto que em nenhum momento o Boruto abriu mais o olho, depois da cicatriz. Mas o meu argumento aquela vez foi, porque o Uzumaki estava com o olho do lado da cicatriz fechado, e só abriu para mostrar o Jogan. Bom, estava certo, o moleque ficou sem olho mesmo. Mas a pergunta que não se quer calar é: como o Jogan vai ser ativado então? É aqui que temos a prova de que isso não é um problema que o Jogan terá. E o próprio Momoshiki é o exemplo de como é possível, que faz a gente chegar a uma conclusão sobre o Jogan. Mas é aqui que se encaixa com o exemplo do Momoshiki com a origem do Doujutsu do Boruto. Primeiro vamos para o Momoshiki. Qual exemplo que podemos assimilar o Jogan com ele? Olhem só, preste atenção, cara. Depois que o Boruto ganhou cicatriz, o Otsutsuki veio à tona. E o que aconteceu? O Byakugan também surgiu. Mas dessa vez com este padrão aqui, um risco no centro do globo ocular. Que eu até fiz um vídeo das 3 coisas que poderia ser. Mas a mais aplausível é que este risco é uma forma de simbolizar a cicatriz. Mas é aqui que a gente entra com a questionável pergunta. Tá, o Boruto tá cego. Como isso foi possível? Foi possível exatamente porque o Byakugan é do Momoshiki e não do Boruto. Porque o Otsutsuki é um espírito que vive dentro dele. E quando vê um Byakugan é a marca do seu poder. Como até quando o Boruto controlou o poder dele e o cara conseguiu acessar o Byakugan. Conseguiram pegar?
Ou seja, o olho só surgiu por ser o poder do Momoshiki, o Donjutsu dele e não do Uzumaki. A mesma coisa se entende do Jogan, porque vejam bem, se ele será ativado mesmo assim, então não, o Jogan não é ativado a partir do globo, mas sim uma espécie de energia de puro poder que é ativado. É como eu já falei pra vocês, um Dojutsu que não possui um globo, e sim um poder ocular que liga direto ao usuário. Por isso que o fundo dele é preto, o lado negro do Jogan, ou o lado sombrio do olho do Uzumaki, que é capaz de ver até fantasma, como vimos no início do anime. Mas isso prova exatamente como aconteceu com o Momoshiki. No caso, o Jogan, para ser ativado novamente, só depende do Boruto. Mas como não sabemos muito sobre ele, só temos a base do que vimos. Como no caso, todas as vezes que ele vê à tona. Bom, aqui eu não preciso nem dizer muito sobre, porque já falei dessa parte aqui. O ponto é que o Jogan veio sempre por algo que chamasse ele, distorcesse o espaço-tempo, fantasma e outras coisas. Dá pra ver que é uma onda de energia que atrai ele e faz o Dojutsu ser ativado. Então, em nenhum momento o Boruto teve esse pensar de tentar ativar o Jogan. Então, só o do Boruto estar cego agora e ainda comparando com o olho do Momoshiki, que vê à tona mesmo ele estando cego, a gente teve uma ideia. Uma suposta ideia de como isso é possível, de como não ser um problema pro Jogan do Boruto não ter mais o globo. Basicamente porque isso não é necessário, porque ele é mais do que só um Dojutsu, essa é a verdade. E podemos ter em base que depois que o Uzumaki ativar novamente o Jogan, não será mais desativado. Por exemplo, o Kakashi. Porque ele cobriu o Sharingan? Exatamente porque gastava muito seu chakra, e por isso que tapava o olho. E o Boruto no primeiro episódio do anime, quando abriu o olho, o Jogan estava ativado, provando que ele estava ali e não foi despertado no momento. Então aqui a gente chega a uma conclusão, que por conta do Boruto não ter mais o globo, será como dar a vez pro Jogan, justamente por este motivo que o olho dele permanecerá ativado. Porque agora o Uzumaki tá cego, e o preto no Jogan pode representar o vazio do globo. Bom, isso diz respeito também de que se o Boruto não estivesse cego aqui nesta cena, ele poderia estar muito bem com os dois olhos abertos, e no momento fechasse eles e ativasse o Jogan, o lado do karma. Mas não, o Kishimoto resolveu realmente deixar o moleque cego, o que é um detalhe bem interessante. Tanto que desde aquela vez que eu tinha falado deste possível acontecimento do Uzumaki ficar cego, alguns discordaram e disseram que era uma ideia maluca. Bom, aqui que é aquela coisa, né? Tudo vai parecer que é maluco até que seja provado de fato. Porque até o Boruto sendo renegado agora, não deixa de ser uma ideia muito maluca. Mas que o Kishimoto fez acontecer. E cara, daqui pra frente será uma coisa melhor que a outra. Assim espero, né? Porque agora, com essa jornada, o Boruto irá aprender novas coisas. E de fato, vamos estar contando com o Jogan. Mas uma coisa que nós estamos esperando faz há muito tempo já, mas não acontece nunca, cara. No mangá mesmo de Boruto 80, eu até acreditei que o Jogan poderia aparecer, mas o Kishimoto resolveu não mostrar este olho. Aí que me fez pensar que este Dojutsu deve ser da pesada mesmo, por não introduzir ele agora. Ou no caso, ele é a própria chave para destruições iminentes, terá que ter um poder muito apelão. Porque caso contrário será decepção, né galera? Porque um olho desse pra demorar dessa forma é um poder que faz qualquer um tremer da base. Bom, no fechar da primeira parte do anime, Kishimoto mostrou o Jogan, mais uma vez. Uma forma de insinuar que o Dojutsu do Boruto tá chegando. E agora no mangá aconteceu muito mais coisa, o que até o momento deixando bem claro, o Boruto está cego. Essa é a evidência que temos até o presente, só que o que faz questionarmos mesmo é por conta do Jogan, o olho desconhecido. Mais conhecido vai ficar com o tempo, e nesse dia você precisa mesmo acompanhar o canal, porque será um dos melhores acontecimentos que vamos presenciar. E aí, topa fazer parte do membro do canal? Então já sabe, né, o que fazer. Te espero nos próximos vídeos e até breve. Valeu e fui!